É hoje, a bola rola e como rola em Campinas às 9h45 da noite, Vasco e São Paulo, vamos falar tudo sobre esse jogo que já decidiu o brasileiro. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia pra todo mundo. E logo mais às 9h45 da noite a bola vai rolar e como vai rolar lá em Campinas, São Paulo e Vasco. É a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, e falar de São Paulo, a gente sempre lembra com saudação, nós fomos campeões em cima do São Paulo, no Morumbi, né? 1-0 gol do Sorato em 89. No turno, goleamos o São Paulo por 4-1. Então é um adversário que a gente, na maioria das vezes, a gente gosta de lembrar os 7-0 que o Romário deu show. Então é um adversário que mora no coração do Vascaíno. Bom, e é um confronto que os dois times precisam dos 3 pontos, embora o Vasco está com a cabeça nas semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no sábado. E, inclusive o Rafael Paiva está tomando uma decisão que eu, pelo menos, acho uma loucura. Bom, mas vamos primeiro falar do São Paulo, que é um mandante do jogo. O São Paulo só tem um Campeonato Brasileiro para disputar. Já foi eliminado em todas as outras competições, inclusive na Libertadores para o Botafogo. E eles têm sérios desfalques, os jogadores servindo as suas respectivas seleções, como o França, o Janelli, que está servindo a seleção da Irlanda, e jogadores no departamento médico, como o Ferreira, o Michael, e jogadores suspensos, como o André Silva. Lembro do André Silva, que chegou a ser cogitado no Vasco, mas acabou acertando com o São Paulo. Mas, apesar disso, o técnico Luiz Zaveri vai escalar o que tem de melhor, inclusive o Rafinha, que alterna entre ficar no banco de reservas, no departamento médico e jogando. O provável time do São Paulo contra o Vasco: Rafael, Rafinha, Alex Franco, Wellington e Luiz Gustavo, Marco Antônio, Lucas, Luciano e Wellington Rato. Galera, deverão ser esses 11 que enfrentarão o Vasco logo mais lá em Campinas. Já o Vasco, o técnico Rafael Paiva, apesar do Vasco ter um jogo do ano, entre aspas, posso dizer, o segundo jogo da semifinal contra o Atlético Mineiro. O primeiro jogo lá no Arena MRV, o Atlético Mineiro venceu por 2-1. E o Vasco precisa vencer o Atlético por 2 gols de diferença para se classificar para a final, seja contra o Flamengo, seja contra o Corinthians, de forma direta, ou tentando aí a decisão por pênaltis. Mas ainda assim, o Rafael Paiva deve escalar a sua força máxima. Aquele argumento, como o Vasco ainda não chegou aos 45 pontos, tem aquela galerinha que não viu o melhor Vasco de Roberto Dinamite, Romário, etc. E nesses que viram o time de 2011, tem muitos traumas. Então, a cada tropeço, o Vasco vem 6 jogos sem vitórias ou 45 dias, volta a falar em rebaixamento, embora o Vasco está na 10ª posição. Então são muitos traumas, e realmente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. No último jogo, jogando em casa contra o Juventude, o time jogou mal, empatou em 1-1. Então a tendência é que o Rafael Paiva escale o que tem de melhor. Havia uma expectativa do Jair retornar entre os relacionados. Porém, a comissão técnica resolveu poupar o Jair, fazer mais um trabalho muscular com o Jair, e ele não foi relacionado. Teve a boa notícia, né, durante a semana, que o Paulinho voltou a treinar com bola,
deve depois voltar, também ficar na expectativa de ser relacionado. Então, o time do Vasco vai entrar em campo, a tendência é que o torcedor já conhece aquela polêmica, ou Coutinho ou Paiá. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Michael e Lucas Pinto. Hugo Moura, Matheus Carvalho, que volta depois de cumprir suspensão, Coutinho ou Dimitri Paiá, Jean David, Emerson Rodrigues e Baete. Serão esses 11 que iniciarão jogando lá em Campinas, que a TV Globo transmite a partida da PML também. E a gente já vai estar no Rio fazendo a narração digital, né? E repercute tudo que rolar lá em Campinas. Até mais.